Nesse vídeo nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Você já ouviu falar sobre esse tema? Então vem comigo. A Reforma Protestante foi um movimento que ocorreu no século XVI através do monge católico Martinho Lutero. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a Reforma Protestante não se deu apenas por questões teológicas. Ela foi motivada também por questões políticas e econômicas. Acontece que a Igreja de Roma era a autoridade máxima sobre a Europa Ocidental, além de possuir muitas terras e riquezas. Esse domínio era tão intenso que era o Papa quem decidia qual rei assumiria o trono de um determinado país. Ou seja, se ele não fosse com a cara do rapaz, já era. Os chamados nobres da época viram na reforma uma maneira de sair de debaixo do domínio da igreja, que também cobrava impostos de seus próprios fiéis. Então, tudo que era produzido, uma parte tinha que ir para a igreja como forma de imposto. Essas duas questões foram importantes para que a reforma ganhasse corpo e peso. No que diz respeito à questão teológica, Lutero começou a perceber que o que a igreja ensinava não tinha respaldo bíblico algum. É bem verdade que ele não foi o primeiro a buscar expor essas questões. Antes dele, vieram os chamados valdenses no século XII e John Wycliffe e John Huss, um pouco antes de Lutero, que também questionavam os desvios doutrinários da igreja em relação à Bíblia, seu vasto enriquecimento e a venda de indulgências. Com o tempo, Lutero começou a se indignar com as vendas das indulgências, que prometia perdão dos pecados por meio de pagamentos financeiros feitos à igreja. Em 1517, Lutero escreve as famosas 95 teses em que questiona pontos importantes do comportamento da igreja e envia para o arcebispo Mainz Alberto de Brandenburg em 1517. A intenção de Lutero era levantar um debate para que reformas dentro da igreja acontecessem, e nunca foi sua intenção romper com a igreja de Roma. Como percebeu que não seria ouvido, Lutero colocou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em Wittenberg, Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517. Lutero defendia basicamente que a Bíblia era a única referência para os fiéis e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem a mediação de uma pessoa e sem precisar das indulgências. A base teológica de Lutero baseava-se em um versículo bíblico que afirmava que o justo viverá pela fé. Aqui, Lutero passou a defender a ideia de que não eram as boas ações que salvariam uma pessoa, mas sim a fé. E foi nesse ato que nasceram as famosas 5 solas: somente a fé, somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente glória a Deus, o que derrubava toda a aura construída em torno da igreja e do Papa, que os colocava como imaculáveis, intocáveis e inquestionáveis. A atitude de Lutero lhe rendeu uma excomunhão da Igreja Católica realizada pelo Papa Leão X, em 3 de janeiro de 1521. Da postura de Lutero, nasceu o protestantismo, que começou a ganhar adeptos no mundo todo, se consolidando como uma religião cristã, dando origem a várias igrejas que conhecemos hoje como evangélicas.